E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, bom, gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast aí semanal, que eu gravo junto com meu irmão. A gente vai falar hoje de um campeonato que tá bem interessante, pessoal, para quem não tá acompanhando. A gente vai trazer informações aí de uma competição que talvez você vai se interessar aí, né? Jogos de terça, sexta e sábado ou domingo, né? Às vezes são os dias dos jogos da Série B, que é o que a gente vai falar hoje. O Victor vai fazer a introdução e ele vai começar a falar do tema, vai trazer o tema pra gente, porque eu também não tô sabendo muita coisa da Série B, a gente tá com alguns conhecimentos, algumas coisas bem legais, como por exemplo, a gente tá com um time invicto aí, que é bem interessante. A gente vai abordar um pouco as equipes, tentar fazer uma comparação com aquilo que a gente traçou lá no começo, né, quando a gente falou das equipes, né, da expectativa para a temporada. Vamos fazer um paralelo e vamos trazer aí meio que um guiazão, aí um guia para você que não está acompanhando e até mesmo para você que está acompanhando a Série B se situar bem e saber o que esperar desse campeonato. Fala aí, Vitor, o que você tem para a gente nesse dia de hoje, nesse dia frio aí, um pouco mais quente que ontem, mas ainda frio. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que horários vocês estão assistindo a gente, mas espero que continuem assistindo. Agradeço mais uma vez aí vocês que cada vez mais estão prestigiando nosso trabalho aí, além de tudo, um pouco de diversão também. Vamos começar hoje falando sobre a esportes. A esportes fez uma coisa bem legal aí, por sinal, uma parceria com a La Liga. Foi definido praticamente os melhores jogadores, os 15 melhores jogadores da temporada de La Liga, que teve o Real Madrid como campeão, como todos sabem. Real Madrid campeão, Barcelona em segundo lugar, Atlético de Madrid em terceiro e Sevilha em quarto. São os quatro primeiros e classificados para a Champions, além de Betis em quinto, e a briga ainda pela Liga Europa, que é o sexto e sétimo colocados disputando, que é a Real Sociedad e o Villarreal, disputando lá em La Liga. Pode também ter a volta do Real Valladolid, tá? Pra quem não sabe do Real Valladolid, é o time do Ronaldo Fenômeno. A gente vai falar de Série B. E tem o Ronaldo, que é dono do Cruzeiro e da Real Valladolid. Provavelmente, Real Valladolid volta à Série A, a La Liga, ano que vem no Campeonato Espanhol. Então, assim, é uma notícia boa pro Ronaldo, acima de tudo, que está investindo nas duas equipes. O Ronaldo, como todos sabem, é um pouco diferente o investimento dele como SAF. Não é aquela SAF trilhadária que você vai ver a vinda de 15, 16 jogadores, como, por exemplo, clássico, como foi praticamente a SAF como deve ser a SAF do Botafogo, como deve ser a SAF do Vasco, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, como é a SAF de alguns clubes da Europa, como é a SAF do Newcastle também. O do Ronaldo é um pouco diferente. A gente explicou, o Ronaldo investe num nível que praticamente o clube se estabilize acima de tudo, e o Real Valladolid provavelmente deve estar em La Liga o ano que vem, na primeira divisão, junto com Almeria e também, provavelmente, a volta de uma boa equipe também, que também está disputando ali em cima, que é o Tenerife. Talvez ainda o Tenerife esteja também na disputa para a Liga o ano que vem. Falando sobre nesse prêmio, apenas dois brasileiros, tá? Militão e Vinícius Júnior, apenas do Real Madrid. Militão zagueiro, Vinícius Júnior atacante, estão na lista da La Liga como os melhores jogadores, junto com a eSports. Foram mais de 800 mil votos, tá? Entre jogadores, treinadores e jornalistas espanhóis também, para os jornalistas espanhóis, que estão aí a eSports divulgando. E com isso, o que isso tem a ver com a eSports? Que com isso, com essa rotação, os 15 melhores jogadores em La Liga praticamente ganham um plus quando saiu o FIFA 23, 24, né? O FIFA praticamente 23, não, desculpa, o FIFA 23, né? Dá uma acelerada aí no processo. O 23, que deve sair em outubro, com esses 15 melhores jogadores, a eSports dá um bônus para esses jogadores. Os jogadores ficam melhores praticamente na chegada do jogo. Então, apenas os dois brasileiros foram Vinícius Júnior e Militão. Aí, o que você achou dessa notícia aí, Raul? Esse plus que ganha dado pela eSports a jogadores que vão chegar no FIFA 23 em outubro deste ano. Olha, é uma situação assim que o jogo, né, a busca do jogo, né, a busca do FIFA é uma aproximação da realidade, né, do futebol real, principalmente seja, e aí não importa, né, eu acho que importa se você está jogando online contra uma outra pessoa ou offline contra
o computador, você quer usar os jogadores numa situação mais próxima da realidade. E o futebol, quando você tem esses torneios, você tem essas votações e essas definições, indicam jogadores que estão em maior destaque, o que facilita para eles desenvolver, né? Desenvolver, melhorar e piorar os jogadores. Então a ideia é sempre deixar o jogo mais próximo da realidade, e esse plus às vezes também influencia um pouco no aspecto que às vezes não aparece no personagem, nos atributos em si dos personagens, e sim do fato dele ser aquele personagem, no fato dele ser, por exemplo, o Vinícius Júnior, ou no fato dele ser o Militão. Ele, em uma determinada situação de jogo, ele vai ter um comportamento melhor, ele vai se sair melhor em uma determinada situação, né? Isso tem a ver muito com a identificação, a o personagem, o ID, né, que fala, né, a identificação do personagem. Então, ou seja, aquele personagem do jogo, o identificador dele, por ele ser o Vinícius Júnior, algumas coisas ele vai fazer melhor, em algumas situações de jogo ele vai ter um bônus maior do que outros jogadores, e isso acontece também pelo fato dele ser o Vinícius Júnior, para poder se aproximar mais da realidade, assim como o Militão e outros jogadores. E um dos elementos para trazer essa medição são essas votações aí, né, que ajudam justamente para poder trazer, né, para o público, né, que vai jogar o jogo melhores possibilidades, né, sentir o jogo de uma forma mais realista possível, né? Essa é a ideia deles com esse novo sistema aí. Não, legal, legal. Vamos esperar aí. E aí, lembrando, tá? Acima de tudo, que a esportes também tem outros locais. Praticamente deve acontecer da Premier League também, tá? Isso aí deve acontecer na Premier As League. principais ligas Das grandes ligas, devem todas fazer esse procedimento. até para ter esse plus aí no jogo, dos jogadores que sejam eleitos os melhores da temporada, das temporadas europeias aí. Deve ter isso, principalmente também na Champions também, tá? Então, assim, esportes dando esse valor aí para jogadores. Só lembrando que, assim, se na Champions tiver o Militão ou o Vinícius Júnior de novo, óbvio que praticamente você não recebe esse plus. Recebe o plus só pelos campeonatos europeus, pelo campeonato nacional, tá? Pelo campeonato da sua liga, a temporada da sua liga, pelo espanhol, pelo campeonato inglês, pelo campeonato francês e não pela Champions. Agora vamos de Série B. Então vamos falar um pouquinho da Série B, que é um campeonato que talvez muita gente, né, a não ser que é um campeonato que normalmente quem acompanha são aquelas pessoas que torcem para os times, né, que jogam a Série B. Normalmente ele passa um pouco despercebido, né, até porque o próprio Campeonato Brasileiro da Série A já ocupa bastante tempo, né, da mídia, do destaque de todo mundo. Mas a Série B tá numa situação bem interessante. A gente tem do primeiro colocado, que é o Cruzeiro, que a gente vai falar inclusive, né, dos clubes. Vamos falar por enquanto, um top 4 aí de clubes. Nós temos, eu não lembro se o Bahia já foi campeão, mas nós temos ali, tipo, 4 times, tipo, de elite do futebol brasileiro liderando uma Série B que seria muito difícil, né? Muita gente previa a dificuldade, mas os 4 times de elite começam a ocupar essa tabela. Só que do primeiro ao 8º colocado, apenas 6 pontos de diferença. O Bahia já foi, sim. Bahia já Acho que é época, né, do Bobo. Se eu não me engano, então, o Bahia foi campeão, sim. Então, essa era a minha dúvida. Então, Cruzeiro primeiro, 16 pontos. Sport Recife, segundo, 15. Vasco, terceiro, 14. Bahia e Novo Horizontino em quartos com 13. Em sexto, Grêmio com 12. O Grêmio que é um pouquinho mais atrás ali, mas vai estar buscando chegar também. O Criciúma em sétimo, o Chapecoense em oitavo. Né? Isso todos com 10 pontos, Chapecoense e Criciúma. 6 pontos apenas de diferença para o Cruzeiro. Né? Ou seja, um campeonato que, como a gente já imaginava, né, a previsão trazia para ser o campeonato mais difícil de todos. E essa expectativa de ser o campeonato mais difícil de todos os tempos da segunda divisão do Brasil fez as equipes se prepararem, né? Os clubes investiram. A gente tem o caso do Cruzeiro, como o Victor falou, lidera o campeonato atualmente e possui
o Ronaldo por trás aí fazendo o trabalho, né? A gente teve oportunidade de gravar, inclusive, né? Quando a gente gravou falando do Cruzeiro, gravamos lá com o Menon lá do canal 011, que ele trouxe pra gente as circunstâncias, as situações do Cruzeiro, né? Na situação do Cruzeiro, no preparo. Então a gente já tem, pra quem não viu, assiste, tem os clubes só de Minas Gerais, a gente falou sobre eles. Nós temos o Vasco da Gama, que é um clube que também chega com a busca de um investimento, de investidor estrangeiro muito forte. Eu acho que ainda não entrou de forma efetiva, né, no clube ainda, mas a expectativa também é que o Vasco vá com um investimento muito pesado aí futuramente. Então o acesso é algo muito importante. A gente tem o Bahia, que tem a história talvez do Bahia, da possibilidade da entrada do Bahia no grupo City, que é o grupo, né, que tem, óbvio, a gente vai destacar que nós temos o Manchester City como a principal referência, mas nós temos o Girona, que eu me lembro, nós temos também o New York City, lá dos Estados Unidos, que inclusive é o rival do New York Red Bull, né, tem 2 times em Nova York que jogam aí, o New York City é um time, e o Bahia está entrando dentro desse grupo, que nós vamos, talvez podemos abordar um pouquinho sobre essa história, porque envolve o que seria essa parceria, né? Será que vai ser igual a do Red Bull que tem com o Bragantino, né? E o jogo Bragantino e Bahia pode acabar gerando aí uma rivalidade até um pouco maior agora por conta dessa questão desses grupos. E nós temos, né, são esses os times que estão com maior investimento, né? O Grêmio vem numa atuada um pouquinho mais devagar, né, tentando se recuperar. E, como a gente já falou, nós times do Nordeste, sempre muito bem organizados. Sport Recife, sempre que ele tá na Série B, ele é um candidato forte, né? De novo, mais uma vez, não é diferente. É uma força incrível. E eu vou deixar em termos de estrutura, como a gente falou, estrutura, de trabalho, de qualidade. E eu vou destacar também em termos de estrutura, trabalho e qualidade o trabalho realizado no Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino, time de Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo, um time que, se eu não me engano, nos anos 90 era, se não era time da primeira divisão do Brasileiro, frequentava ali perto da primeira divisão do Brasileiro. Foi um time muito tradicional aqui para os paulistas, o pessoal um pouco mais velho, né, que pôde acompanhar os campeonatos nos anos 90, era acostumado a ver o Novo Horizontino buscando aí, tá na briga, né, buscando atualmente, perdendo acho que é pelo número de vitórias, né, pelo número de vitórias atrás do Bahia na tabela, né. E aí nós temos o Criciúma Chapecoense tentando buscar se recuperar também, os times de meio de tabela, que nós temos o Operário, Sampaio Corrêa, a Ponte Preta, que esperava talvez um pouquinho mais, talvez seja hoje talvez uma, entre aspas, decepção, se é que pode se chamar assim, né, pela força que a Ponte Preta também costuma trazer na Série B, o Londrina, o Vila Nova, o CSA e na parte de baixo da tabela, os 4 últimos, nós temos o Guarani, o Brusque, o CRB e a Tombense. A Tombense, se não me engano, voltando. Acho que Tombense e Brusque vieram da C, se eu não estou enganado. Não, o Brusque já estava. A Brusque já estava, né? Brusque já estava. Tombense subiu, o Brusque já estava. Isso. E aí temos o CRB, né, e a Tombense e o Guarani, que também está tentando voltar aí, né? E Guarani, Ponte Preta. E olha que coisa interessante. Também vou trazer para vocês, pessoal. Do 9º colocado, Ituano, Operário, Sampaio Corrêa, Ponte Preta, Náutico, Londrina, Vila Nova, CSA, Guarani, Brusque, CRB e a Tombense, que é o último, 3 pontos de diferença. É a situação do campeonato. Ou seja, o campeonato que já tem 8 jogos, né? Ou seja, o campeonato de 38 jogos, nós já temos aí percorridos um terço, um sexto, um quinto do campeonato, um quarto do campeonato, mais ou menos 8 vezes 4, 32, dá um quarto para um quinto do campeonato, já é uma quantidade aí quase 30%, né, chegando no campeonato, entre 20 e poucos por cento ali, então já começa a definir algumas situações, principalmente porque vai ter um momento mais pesado da tabela, né, então vai ficar interessante. O que você tem para trazer pra gente, Vitor? Eu trouxe um panorama bem geral da Série B, para quem não tá sabendo, então para quem, quando estiver passando na TV, estiver vendo, dá uma olhada para saber a situação, saber dos times. O que você tem para dizer para nós da segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Assim, a Série B começando assim, ainda é muito cedo para dizer que assim, vai subir aquele, esse é favorito, isso não é. Óbvio,
tem alguns times grandes, como o Cruzeiro, com o investimento agora do Ronaldo, o próprio Vasco, que provavelmente deve ter a 777 Panthers, que é uma empresa muito forte, e assim deve investir muito forte, muito pesado no Vasco. Eles devem chegar na semana que vem ao Rio, para fechar essa semana que vai entrar agora. Você acha que a SAF é mais forte financeiramente? A princípio, sim. A princípio deve ser a SAF que vai colocar mais dinheiro entre todas que estão aí. Praticamente é um grupo de sócios que praticamente investem em algumas coisas no esporte, não só futebol, tá? Em algumas outras coisas de esporte, beisebol nos Estados Unidos, entre outras coisas. Então, praticamente, eles vão vir muito forte. Eles praticamente colocam dinheiro não pensando em retorno, e sim em títulos. É uma SAF diferente, tá? Do que é, teoricamente, uma SAF que é o do Cruzeiro. Óbvio que o Ronaldo pensa em títulos, mas o Ronaldo também pensa em vender jogadores do Cruzeiro, tal, a longo prazo. Essa SAF não. Essa SAF pensa em títulos, pensa em arrumar o Vasco. Até provavelmente o Vasco deve ter melhora de estrutura, não só no campo dos jogadores, mas de estrutura. Provavelmente o Vasco deve ter um CT novo com a Avenida Panthers. Provavelmente São Januário, pode ser que São Januário tenha reformas. São Januário já é um caldeirão, fica até mais forte ainda, como um estádio mais forte. Então assim, o Vasco, que até agora está invicto, é o único invicto nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco ainda oscila muito. Até por ter jogadores ainda que não são jogadores teoricamente prontos. Alguns deles, eu dou um exemplo clássico, do Gabriel Peck. O Gabriel Peck, que é um grande jogador, é um ponta, que é da base do Vasco, subiu, já está 2 anos jogando pelo Vasco, mas não é um jogador pronto. Tem o Nenê, assim, o Nenê é um cara que assim, vem ajudando muito, mas com essa vida dessa SAF, o Nenê tem dias contados no Vasco. Acho que o Nenê está com 40 anos, o Nenê deve durar no máximo mais 1 ano, porque a SAF deve trazer jogadores novos, novos que eu digo de idade, não só assim, novos de idade, de olho para montar um time forte, para o Vasco ser muito forte a longo prazo, médio e longo prazo. Então a ideia é primeiro subir. Então pode ser que na janela do meio do ano, o Vasco tenha algumas reformulações no elenco. O que seria? Vinda de novos jogadores, e alguns que não estão sendo utilizados com salários teoricamente mais altos saiam, para ter a abertura de novos jogadores. Um elenco, até para modificar um pouco o elenco do Vasco. Isso ser bom para o Zé Ricardo, que é um treinador, que eu posso dizer, bom para a Série B, porque o Zé Ricardo é um treinador que ele trabalha muito defensivamente, ele olha muito a zaga, ele gosta muito de praticamente trabalhar do meio para frente, do meio para trás primeiro, para depois e do meio para frente. Ele tem um time muito, muito estabilizado do meio para trás. O Vasco ainda sofre um pouco do meio para frente, tanto que o Vasco tem jogos que o Vasco não cria muito, acaba não criando, mas o Vasco está conseguindo fazer os gols e conseguir se defender atrás, tanto que o Vasco empata com o Guarani 0-0, até criando, mas o Vasco sofre pouco atrás, porque o Zé Ricardo prega muito essa cautela, mas principalmente em campeonatos de pontos corridos é isso. Assim, sendo bem sincero, a melhor defesa é o ataque. Como a gente vai dizer isso? Praticamente, se você atacar, você praticamente pode fazer 1 ou 2 gols, só que você tem que tomar cuidado com a sua defesa. Então isso praticamente o Zé Ricardo trabalha bem isso. E o trabalho de pontos corridos é isso. Uma defesa, é o famoso ditado, né? Ditado que dizem. Um bom ataque, você ganha jogos. Uma boa defesa, você ganha campeonatos. Então isso, o Zé Ricardo preza muito isso, e o Vasco vem caminhando bem na Série B. Ainda é começo, que eu disse, é muito começo, estamos indo para a 8ª rodada da Série B. Começo, o Cruzeiro tem um trabalho muito sólido do treinador uruguaio, muito sólido, é um treinador assim, que valoriza a posse de bola, mas ele entendeu o que é o Cruzeiro, entendeu o que é a Série B. Porque assim, você precisa entender o que é a Série B. A Série B é o contrário da Série A. Eu joguei os 2 campeonatos. E são opostos, totalmente opostos. Um jogador que joga a Série A é um jogo mais cadenciado, é um jogo mais técnico. Então assim, os times pequenos sofrem mais na Série A do que na Série B. Na Série B, os times pequenos praticamente... Espera um momento. Tá. Desculpa. Na Série B, os times pequenos praticamente conseguem se sobressair mais, porque é um jogo mais físico. É um jogo daquele ali. O time pequeno se defende e joga no contra-ataque num jogo mais físico. Então, se o time grande, que é Grêmio, que é Cruzeiro, que é o próprio Bahia, que é o próprio Sport,
a própria Chapecoense também é um time grande para a Série B, não entenderem o que é a Série B. A própria Ponte Preta, o próprio Guarani, são times grandes da Série B. Não entenderem, sofrem mesmo, vão sofrer e vão ficar atrás. O Grêmio começa bem e já começa a perigar. E o Grêmio, assim, o Grêmio teve uma reformulação gigante pro seu elenco. O Grêmio tinha um elenco caro e de alto nível para a Série A. Ele se desfez de alguns jogadores e alguns jogadores não estão rendendo. O Thiago Santos, que foi um pilar do time na Série A, apesar da queda, o Thiago Santos fez um boa Série A. O Thiago Santos não consegue jogar, tá na reserva. O Lucas Silva cresce muito, mas o Lucas Silva não tá conseguindo jogar seguidamente. O Benítez, que é um jogador que veio para ser o famoso armador do time do Grêmio, ainda não se encaixou na Série B. Porque o Benítez tem problemas físicos. Então, assim, se o Benítez sofria na Série A, na Série B ele vai sofrer mais. Porque os jogos são mais físicos ainda. A intensidade é maior. Não que essa intensidade é maior de qualidade técnica, mas de intensidade mesmo, do jogo ser mais corrido na Série B. Assim, eu digo isso por mim, porque assim... o jogo é muito mais corrido. O jogo é mais pegado na Série B. Então, assim, o Benítez está sofrendo isso. Você tem assim, o Diego Souza já é um cara que... O Diego Souza se entende melhor na Série B, porque é um atacante que ele consegue se adaptar às duas funções. É um cara técnico, é um cara que começa jogando no futebol como volante, foi meia, era aquele meia técnico, habilidoso, depois ele vira volante, segundo volante, e ao passar da carreira ele vai subindo de posição. Chegou a ser um meia atrás do atacante, hoje é um centroavante. Então o Diego Souza consegue também, é um cara muito alto, muito forte, é um cara que consegue tanto ser trombador pro jogo que precisa às vezes da Série B, e também ser um jogador técnico para jogar. Então o Diego Souza se adapta melhor. Mas o Grêmio está sofrendo com algumas lesões. Por exemplo, o Ferreirinha. O Ferreirinha é um jogador que seria o diferencial do Grêmio. E está com muitas lesões. O Ferreirinha, se não me engano, em 8 jogos da Série B, o Ferreirinha fez 2. E é um jogador que está no Grêmio para ser o diferencial, para ser o jogador do 1 contra 1, jogador que vai abrir espaço, que vai arrumar gols, que vai tentar fazer gols pelo Grêmio, e não está conseguindo jogar. O Roger está com esse problema. Então o Roger está com alguns problemas. O Campas é um jogador que ainda não se adaptou. O Campas fez uma boa Série A no ano passado pelo Grêmio, apesar da queda. Mas também ainda não se adaptou, porque o Campas também é um jogador mais técnico. Então a Série B, assim, tira um pouco você tem que tirar um pouco dessa técnica e partir para um jogo mais físico mesmo. O jogador de série A mais adaptado vai jogar a Série B, o cara sofre. É normal, os caras às vezes ficam 1 mês, 2 meses para se adaptar ao jogo da Série B. E o Grêmio é o time, assim, dos grandes, tá sofrendo mais. O Sport menos por quê? Porque o Sport tem um jogo físico, implantado pelo seu treinador paraguaio, até esqueci o nome dele. É um treinador que, assim, o Sport mantém ele, apesar da queda. Ele é um cara que impõe esse jogo mais físico pro Sport. E o Sport jogando, assim, desculpa, com toda a sinceridade, a Ilha do Retiro tem um gramado muito ruim. Alguns times que vão jogar na Ilha do Retiro da Série A reclamavam do gramado da Série A. Por quê? Porque é muito seco. O Gilmar Dalpozo. Então, assim, o gramado é muito seco. Saiu o Paraguai, agora é o Gilmar Dalpozo. O gramado é muito seco no Nordeste. Por quê? Porque chove pouco no Recife. E assim, o Sport não tem, exemplo, a estrutura que tem na Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco é um estádio público, é o governo que toma conta. Então o governo vai lá, molha, o campo fica molhadinho, bonitinho. Assim, tanto o Náutico como Sport preferem jogar no seu estádio do que, teoricamente, jogar na Arena Pernambuco, que é um campo assim melhor, mais bem cuidado. Mas assim, a pressão é menor do que você jogar na Ilha do Retiro, que o gramado assim é um gramado pior, e o Sport está adaptado a esse gramado. Então, o Sport vem caminhando bem. O Sport tem um jogador que acabou mantendo, que é o Gustavo, que é um jogador assim, que fez uma ótima Série A, cotado para sair, acabou não saindo. O Juba vem crescendo muito, o Luciano Juba, que era lateral, hoje está jogando de ponta esquerda. E assim, se eu falo que uma Série B assim, é um jogo mais físico, o Juba é um lateral esquerdo físico, de muita força física, marcação, muita pegada. Ele acaba praticamente jogando de ponta e tá muito bem adaptado, fazendo gols, dando passe, sendo assim um jogador de desafogo do Sport. E o Sport, por enquanto, vai fazendo uma boa campanha. Vai brigar para subir? Acho que vai brigar para subir pela força que tem lá do seu torcedor. Mas eu digo,
o exemplo clássico que eu digo assim, é igual Fortaleza e Ceará. Você vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, é difícil. O Castelão é um gramado que é praticamente muito desgastado, o tempo é seco. E isso acontece mesmo com a Ilha do Retiro. Tempo muito quente, tempo seco, o gramado é aquele gramado às vezes mais alto, porque o esporte praticamente desce esse gramado mais alto, a bola corre menos, é um jogo mais físico, o adversário cansa que vai jogar lá, porque sente o gramado mais alto e o tempo seco, então a tendência do adversário que vai enfrentar o esporte, se não se adaptar, pegar uma Série B, pegar o esporte lá, no segundo tempo o adversário cansar, o esporte adaptado ao gramado, o esporte vencer os adversários lá. Então, assim, o esporte vem se adaptando a isso. Aí você vê o Bahia, falando nesse âmbito nordeste, vem pro Bahia. Bahia, assim, primeiro que mantém o Guto Ferreira. Guto Ferreira é um ótimo técnico para essas divisões mais baixas. Não assim que o Guto Ferreira não saiba jogar uma Série A, pelo contrário, o Guto Ferreira é um ótimo treinador. Para mim, até um treinador que, assim, deveria ter tido oportunidade em um time grande. O Guto Ferreira roda muito em time pequeno, mas teve poucas oportunidades em clubes grandes. Ele dirigiu o Inter, só como um clube grande. Ele sempre passa por Ceará, faz boa campanha, passou já pelo próprio Bahia várias vezes, faz boas campanhas, pelo Sport faz boas campanhas, e o Bahia mantém o Guto Ferreira. E tem um time assim, com uma base até parecida. Apesar do Bahia ter caído, o Bahia manteve uma base do que foi. E se reforçou bem, trouxe o Davó. É um jogador que teve no São Bernardo, um jogador adaptado também a jogar um jogo mais físico, porque é um menino novo, um menino de força no ataque. Você tem o Vitor Jacaré, que veio, que é um ponta muito rápido, e o Bahia tem tudo para se tornar um pouco mais forte. O que vai ser essa parceria com o Grupo City? O Bahia não vai ser igual ao Manchester City, tá? Já vou deixar claro para o torcedor do Bahia e para outro. Não é que o Bahia vai começar a trazer milhões de jogadores, como traz o Manchester City, e se tornar uma potência. Não, a ideia do Bahia é a mesma ideia que é no New York City. Que é o quê? O Bahia recebe jogadores, o Grupo City contrata jogadores mais novos. Vou te dar exemplo de 2 jogadores que estão no Grupo City hoje, que são de olho para o Manchester City. O Thales Magno, que é um jogador revelado pelo Vasco, um ponta novo, muito bom jogador, mas é um menino novo, ainda não formado. E um outro menino foi o Gabriel Pereira, o GP do Corinthians. É um menino que são 2 jogadores que foram para o New York City, o Grupo City comprou, leva para o New York City. A ideia é o Bahia comprar jogadores dessas divisões. O Bahia vai ser muito parecido com o Red Bull Bragantino, tá? Assim, sendo um nível um pouco mais abaixo do que o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino ainda traz jogador assim, gasta um pouco mais alto. O Red Bull Bragantino gastou 35 milhões, 40 milhões para trazer o Arthur, por exemplo, do Palmeiras. Gastou 25 milhões para trazer 28 milhões para trazer o Elinho do São Paulo. O Bahia, com o Grupo City, vai ser um pouco menor. O Bahia vai trazer jogadores novos, mas que assim, vão vir praticamente para deixar o Bahia. O Bahia vai buscar não conquistar títulos, óbvio, mas a ideia é mais segurar jogadores de olho no Manchester City. Tá? O Grupo City preza muito o Manchester City como o cargo-chefe da empresa. É o Manchester City. Os outros times é praticamente você montar boas equipes. Óbvio, você diz, o New York City ganhou uma MLS. Foi campeão da MLS. Mas praticamente a ideia do Grupo City é você trazer meninos novos, esses meninos novos se desenvolverem no Bahia, para depois ou vender para outros locais, você recuperar o dinheiro. Isso acontece com o Girona também, tá? O Girona está na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ou, de repente, os jogadores irem para o Manchester City. A ideia para o Bahia é essa. E trazendo jogadores, e o Bahia ser um time assim, competitivo, ficar na Série A por muitos anos, tentar disputar e tentar beliscar nas Copas. De repente, beliscar uma Sul-Americana, ganhar uma Sul-Americana. Por que não uma Copa do Brasil a longo prazo, como é o Bragantino? O Bragantino praticamente disputa a Série A, mas o Bragantino não é um time com a visão de ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A. O Bragantino busca brigar praticamente, conquistar, de repente, foi vice-campeão da Sul-Americana, praticamente briga numa Libertadores, tenta brigar numa Copa do Brasil. Essa é a ideia do Bragantino, que também deve ser do Bahia, até porque o Red Bull também tem o mesmo pensamento do Grupo City, nesse ponto. Isso também pode ser que o Bahia fique mais forte, de olho na janela do meio do ano de julho, de olho na Série B. Pode ser que o Bahia fique mais forte, com boas contratações. Hoje já tem outras boas contratações. O Daniel é um bom meio-campista, também é um jogador que eu acho que, assim, agora com a vinda do Grupo City, é um jogador que
possa até olhado para ir para outros clubes grandes, é um bom menino, um bom jogador, um meio-campista que trabalha bem a bola. Então, assim, o Bahia vem um bom trabalho do Guto Ferreira. Você tem ainda praticamente ainda nesse bolo desses primeiros colocados uma surpresa, que é o Novo Horizontino. Como você disse aí, o Novo Horizontino é uma surpresa. Porque o Novo Horizontino faz um Campeonato Paulista muito ruim e acaba sendo rebaixado no Campeonato Paulista. Houve uma reformulação total no elenco. Praticamente do Campeonato Paulista que você pode escrever praticamente 28, desculpa, você pode escrever 28 no Campeonato Paulista, na lista A, depois você tem a lista B. Dos 28 inscritos, praticamente, o elenco tinha mais ou menos em torno de 32, 33 jogadores. Dos 32, 33 jogadores, 18 foram mandados embora. Então, assim, há uma reformulação no time total. E assim o time consegue ser competitivo, porque o Novo Horizontino tem uma boa estrutura. Essa estrutura, assim, para quem não conhece o Novo Horizontino, é um clube que o meu irmão acabou de dizer. Praticamente o Novo Horizontino era um time de Série A do Campeonato Paulista, brigava lá em cima para ser Série A do Campeonato Brasileiro, e assim, por falta de estrutura, o Bragantino caiu. O Novo Horizontino caiu. Foi caindo de divisão, caiu até para a Série A3 do Campeonato Paulista, quase foi para a Bezinha, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista. E aí, praticamente, o clube se estrutura, consegue se estruturar com a base, com a venda de alguns jogadores da base. O time vai ganhando dinheiro, a prefeitura da cidade também abraça o time, estrutura o estádio, o time vai subindo, volta a Série A1 do Campeonato Paulista, se estrutura, começa a jogo da Série A1, pega a Série D, porque você precisa primeiro ir bem no Campeonato Estadual para pegar uma classificação para a Série D, se estrutura da Série D, depois de alguns anos vai para a Série C, da Série C também sobe agora para a Série B. E é praticamente uma surpresa ele tá brigando ali em cima. Eu não sei se vai conseguir se manter, tá? Eu sou bem sincero. Porque assim, mais ou menos eu digo, a Série B é um torneio de muita incógnita. Vou dar um exemplo para vocês. Na Série B do ano passado, o Náutico liderou. O Náutico chegou a liderar o começo do campeonato e o Náutico ficou, se não me engano, mais de 10 rodadas como líder da Série B. O Náutico depois fica a 10 rodadas sem vencer, nesse mesmo esquema do Novo Horizontino. Ficou brigando ali em cima, oscilou, porque assim, esses times vão oscilar, todos, tá? Eu incluo o Cruzeiro, até nisso, o Cruzeiro vai oscilar, o Bahia vai oscilar, são clubes que provavelmente vão ter parcerias, o Vasco, que vai oscilar, todos esses times vão oscilar, porque a Série B, é o que eu digo, a Série B não é um torneio certo, é diferente da Série A. A Série A você tem os postulantes ao título, e esses postulantes chegam, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras. São clubes que, assim, podem, no começo, balançar, mas são times que você sabe que, a longo prazo, por ter elenco, por ser uma Série A mais técnica, eles terem jogadores de mais alto nível que os outros times, eles vão brigar lá em cima. A Série B, não. A Série B é diferente. Você não tem, assim, um jogador que vai se destoar na Série B. Então, vai oscilar. Então, assim, o Cruzeiro vai oscilar. Pode ser que oscile menos, mas vai oscilar. Então o Novo Horizontino tem essa dúvida. Eu destaco o Ituano. O Ituano tem uma boa equipe, tem uma boa estrutura, tá ali no meio da tabela. Pode ser que, assim, o Ituano é muito forte em casa, pode ser que também briga ali no meio. Apesar que a ideia do Ituano primeiro é se manter na Série B, nesse primeiro ano, para depois ir se estruturando para buscar talvez uma Série A em outros anos. E você citou Guarani e Ponte Preta, né? Guarani e Ponte Preta, assim, é uma coisa até estranha. A Ponte Preta também cai, faz um Campeonato Paulista muito fraco, acaba sendo rebaixada também no Campeonato Paulista, e precisa praticamente se reformular o elenco. Chegou o Hélio dos Anjos é um treinador também que preza mais defensivamente do que ofensivamente. Manteve o Luca praticamente é o jogador com experiência, jogador de muita Série A, jogou muitos campeonatos da Série A, estava no Fluminense até na Série A no ano passado. Então, assim, é um time que praticamente oscila também. A Ponte Preta vai oscilar. O Guarani, que fez um bom Campeonato Paulista, até praticamente eliminado pelo Corinthians apenas nos pênaltis, nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas já oscilou no Campeonato Paulista e deve oscilar muito e deve brigar para não cair, tá? Eu acho assim. O Guarani, que fez uma boa Série B no ano passado, brigou até a última rodada para subir, mas eu não vejo o Guarani esse ano, trocou o técnico, né? O Daniel Paulista acabou sendo mandado embora.
É um treinador também que preza muito defensivamente. Eu acho que assim, o Guarani vai oscilar também. Ainda o Guarani tem o Giovanni Augusto, fez boas contratações. Chega mais jogadores, tem o Alemão como ponta. Você tem praticamente o Todinho, que vem do Santo André, foi contratado pelo Guarani. Já tinha jogado o ano passado a Série B pelo Guarani. Então, assim, o Guarani também vai. E você pode ter surpresas. Pode ter algumas surpresas. Chapecoense, que é um dos que eu disse que é postulante a subir, começa bem também. Começa a oscilar, foi o que eu disse, a Série B você vai oscilar muito. O Cruzeiro ainda não oscila muito, porque o Cruzeiro foi o que a gente praticamente bateu na tecla quando a gente teve o Perón aqui no canal. O Cruzeiro, você tem o Ronaldo por trás. E o Ronaldo começa a estruturar a casa. O Cruzeiro precisava estruturar a casa. O Ronaldo começa a estruturar a casa para depois acertar as coisas. E ele faz contratações ali mais que pontuais. Ele fez algumas contratações, mas bem pontuais. O Cruzeiro teria, se o Luxemburgo tivesse ficado, o Cruzeiro teria contratações até maiores. Mas pode ser que o Cruzeiro estaria oscilando mais. Então, assim, o Cruzeiro começa a se estruturar melhor. O Cruzeiro, para mim, é o postulante até o título da Série B. Provavelmente deve brigar pelo título. Acho que o Cruzeiro sobe, tá? Dizendo assim, ó, eu cravo que o Cruzeiro deve subir para a Série A, deve voltar à Série A. Vai oscilar, assim, mas o Cruzeiro acho que assim, é o que está mais estruturado. Por causa da SAF, por causa que tem jogadores assim que ele trouxe mais acostumados à Série B. O esquema do Pesolano entrou muito bem no time. Eu acho, o Cruzeiro deve... acho que talvez desses times todos, o Cruzeiro seja o único que desde o dia 1º de janeiro se preparou para jogar a Série B. Não focou, teve o estadual. Os outros times, todos eles buscaram primeiro um trabalho dentro do estadual. O Cruzeiro não. O Cruzeiro já tá na Série B desde o primeiro dia, porque quer sair, né? Porque quer sair da Série B de qualquer maneira. Então, acho que o Ronaldo entrou bem com essa cabeça. Falou, olha, não interessa o que aconteça fora, não interessa o que aconteça em outros lugares, não interessa o que aconteça no Mineiro. A gente tá focando a Série B. E por enquanto é o que você falou. Tá dando resultado. E como é um time talvez já preparado antes, talvez esse período de preparação diminua, esse período de preparação anterior diminua essa oscilação que todos os times passam, né? Quando jogam a Série B, pode ser que isso acabe ajudando o Cruzeiro no médio e longo prazo, quando estiver falando de campeonato lá para setembro, entendeu? Quando agosto, quando já na reta final do campeonato. Sim, concordo com você, que assim, o Cruzeiro praticamente, foi o que você falou, se preparou muito para a Série B. Trouxe um treinador, deu o estadual para o Pesolano poder errar, fazer as suas escolhas, colocar a sua formação tática, as suas variações de olho na Série B. Isso concordo plenamente com você, porque o Grêmio erra nisso, o time começa com o Mancini, e aí no meio do caminho tira, bota o Roger, e o Roger, assim, tá tendo que se adaptar a uma estrutura que não é a dele. O Roger é um treinador que gosta de posse de bola, um time de posse de bola, e a Série B, às vezes, você ter um time de posse de bola nem sempre é tão bom na Série B. Porque foi o que eu te disse, às vezes você joga com um time que tem posse de bola, o Diniz sofreu isso no Vasco, tá? Porque assim, você tem um time de posse de bola, mas o adversário se fecha e joga na intensidade da Série B, o adversário te vence jogos. Então o Roger tá tendo que mudar. Gramado dificulta, né? Também com a bola. Sim, então, são gramados diferentes. Sim, são gramados diferentes. Sim, você não tem o gramado, todos os gramados perfeitos, são gramados diferentes. Você tem viagens, porque você tem mais times do Nordeste. Pô, você vai jogar contra o CSA em Maceió. Você vai jogar. Você tá jogando contra o CSA em Maceió, que é no Nordeste. Aí você sai para jogar no sul do país contra a Chapecoense. Ou contra o Criciúma. Vou te dizer que também tá na Série B. Aí depois você viaja para jogar em São Paulo contra Guarani, Ponte Preta, contra o Itu. Então, assim, você viaja muito o país, muito mais que a Série A. São 2-3 horas de viagem por... Sim. É bastante. Gramados diferentes. Intensidade de jogos. Aí você vai pro Recife enfrentar o Sport num gramado com mais dificuldade, com o estádio lotado. Assim, eu sofri isso. Na época eu joguei pelo Curitiba. A gente sofreu isso. A gente era líder, a gente sofria isso. A gente ficou 8 jogos sem vencer, a gente nem subiu pra Série A. Então, assim, eu sofri isso. Porque assim, você está no sul do país, um frio, ainda mais nessa época do ano, nós estamos chegando numa época do ano de muito frio. Só que aí, daqui a pouco, começa a esquentar a temperatura e você vai jogar no Recife quente, você vai jogar em Minas quente. Então, assim,
varia muito essa temperatura. É complicado, cara. Assim, é bem complicado a Série B. Assim, acho que o Cruzeiro foi o que você disse é bem clássico. O Cruzeiro se preparou muito para a Série B. Se preparou, o Cruzeiro assim focou na Série B. O Campeonato Mineiro foi preparação. Óbvio que o Cruzeiro fez um bom Campeonato Mineiro. Chegou à final, até assim, deu trabalho pro Atlético. Assim, passa pelo América até o América acaba não chegando. Ele passa pela Tombense. Desculpa, a Tombense passou pelo Atlético. Assim, tem a Tombense está sofrendo, porque a Tombense focou ali no Mineiro e a Tombense, porque assim, a Tombense é um time menor, para quem não conhece, a Tombense é um time menor do estado de Minas. E aí, pro Campeonato Brasileiro, da Série B, a Tombense traz jogadores de outros estados, jogador do Campeonato Paulista, jogador do Campeonato Carioca, para jogar. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já montou uma base visando a Série B, e isso está sendo foco. O próprio Bahia também montou uma base visando a Série B, e está tendo esse retorno inicial. Esse retorno inicial de estar lá em cima, brigando lá em cima. Assim, a Chapecoense também teve algumas mudanças. Então, assim, tá oscilando um pouco. É normal, o que eu te disse, é normal. E é muito começo de Série B. A Série B, vou te dizer, a Série B começa a se decidir do meio do segundo turno pro final. Que aí os times já não podem contratar mais, porque assim, tem muita mudança de elenco. Não só em julho, mas até setembro tem muita mudança de elenco. Tem Por quê? Porque jogadores pra Série A, né? Sim, tem jogadores que não estão jogando na Série A, descem para jogar a Série B. Um exemplo clássico assim, o Nenê. O Nenê, ano passado, estava no Fluminense, sai do Fluminense, não vinha jogando tanto, sai do Fluminense para o Vasco. Te dou outros exemplos. O Raniel, que está no Vasco hoje. O Raniel sai do Santos, que não vinha jogando muito, vai jogar no Vasco. O Santos na Série A, ele vai jogar no Vasco. Então, assim, você tem muita mudança de elenco ainda, até o meio da Série B. Então, assim, muitos times vão receber jogadores da Série A que não estão jogando. O próprio Vasco tenta o Toró. O Toró é um jogador que não está jogando no São Paulo. O Vasco está tentando trazer o Toró para a Série B. Assim, tem outros times. O próprio porque disse, o Vasco deve ter apenas, deve assumir o Vasco, deve ter algumas contratações. O Bahia deve ter o Grupo City, deve chegar algumas contratações. Então, assim, outros clubes devem fazer algumas contratações de jogadores que estão na Série A e não estão jogando, de times grandes. Sempre assim, você vai no próprio às vezes no Botafogo, alguns jogadores que não estão jogando. O Botafogo hoje o Botafogo deve ter algumas mudanças de elenco. O Inter deve ter mudança de elenco, deve contratar alguns jogadores. São Paulo sempre empresta também, né? Sim, são emprestados para times da Série B. Então, assim, você pode ter mudanças na Série B de elenco que faz a Série B assim, ser muito incógnita ainda no começo. Assim, a gente aponta o Cruzeiro, por quê? Porque o Cruzeiro foi. A tua direção foi certa. O Cruzeiro se preparou para a Série B. O plano do Ronaldo é subir. E o Cruzeiro praticamente é o primeiro que tem a SAF. A Série B, você deve ter o Bahia com a SAF, você deve ter o Vasco com a SAF na Série B. Então, assim, são clubes que vão brigar lá em cima até o final. O Grêmio, pode ser que o Grêmio tenha também algumas mudanças. Tem que ver como é que o Benítez faz. Porque o Benítez é um jogador que foi contratado para ser titular. O Benítez não é contratado para ficar no banco e esperar. Não, o Benítez se adaptar um pouco mais à Série B. O Campas se adaptar um pouco mais à Série B, que foi muito importante na Série A. O Lucas Silva ter mais regularidade, jogando mais tempo. Entendeu? Tem o Kahneman para voltar, que é um jogador que assim, deve se adaptar muito forte à Série B. Entendeu? Então, assim, o Grêmio deve ter algumas. Assim, na janela do meio do ano, eu acho que o Grêmio deve ter algumas, 1, 2 ou até 3 contratações, pelo que eu soube, para a Série B, de olho em subir, porque o Grêmio tem que subir. A ideia do Grêmio é subir. Então, assim, pode ter jogadores que podem sair. Assim, eu digo até pelo Grêmio. O Ferreirinha é um jogador sempre pisado pelo mercado. De repente, o Ferreirinha recebe uma proposta para ir embora. Entendeu? O Ferreirinha quase saiu do Grêmio algumas vezes. O Grêmio precisa fazer dinheiro. E é importante também destacar esse negócio de meio do ano, de troca de jogadores, porque existe uma regra, para quem não sabe, que o jogador, você só pode contratar um jogador, um time da Série A só pode contratar outro jogador de outro time da Série A, desde que ele tenha feito menos de 7 jogos. Ele já pode jogar até 6 jogos. Então isso limita muito as contratações depois das últimas 2, 3 rodadas.
Acontecia isso muito no passado, hoje nem tanto. Mas às vezes o jogador não jogar, ele pedir para não jogar, porque ele tá sendo negociado com outro clube, e aí para ele não bater o número de jogos mínimo para conseguir jogar. Como você tem essa limitação, a solução acaba sendo a Série B, né, para os times da Série A. Então, não só fora, que também tem o mercado, a gente tem um mercado estrangeiro também para a Série B, que é um mercado periférico, digamos assim, né, que a gente tem, por exemplo, Israel, países, né, que não tem muito costume, por exemplo, Dinamarca, países que acabam contratando jogadores desses clubes, entendeu? Ásia também, né, China pode acabar levando alguns jogadores e tal, pode acabar também desfalcando esses times, além da Série A, que acaba, como eu falei, acaba sendo um foco, já que você não pode trazer, você traz. Então, os jogadores que estão se destacando agora, não há uma certeza, acho que talvez, é o que o Vitor falou, talvez tirando Cruzeiro e Vasco, né, e Bahia, por conta da força financeira, outros clubes não consigam segurar os jogadores. Até mesmo o próprio jogador às vezes quer sair, quer ter uma oportunidade, né, numa equipe de elite. Então isso pode acontecer. A gente pode citar outro exemplo, não sei se encaixa nisso, nessa ideia, né, mas foi quando, por exemplo, essa busca de jogadores, né, você acaba pegando um cara que não está jogando no seu elenco, que se encaixa muito bem no seu time. O São Paulo fez isso uma vez quando trouxe o Luciano, que era um jogador que não estava se encaixando, né? E o São Paulo numa movimentação de troca, na época a pedido do Fernando Diniz, conseguiu trazer um jogador que acabou sendo muito importante numa época que o São Paulo chegou até a brigar por títulos. Então, uma movimentação dessa pode mudar um clube. Então tá todo mundo observando todo mundo, e por isso que você tem que esperar passar esse período de contratações, porque pode ter, além dos jogadores que chegaram agora, eles se adaptarem, se entrosarem, você ainda tem os jogadores que sairão e os jogadores que chegarão para se adaptarem, para entrar. Então, quando é que tá tudo pronto, tudo bonitinho? Nas últimas 10, 11 rodadas do campeonato. Eu digo, acho que quando estiver faltando mais ou menos umas 12, 13, assim, até 14 rodadas, que é o meio do segundo turno para frente, que é o meio do segundo turno, que é o meio pro final, aí você começa a ver quem realmente vai subir e quem não vai. Aí os jogos começam a ficar mais decisivos, precisa somar mais pontos, e assim, foi o que você disse. Alguns jogadores podem descer para jogar a série. Outro exemplo, o Canezinho. O Canezinho é o jogador do Cruzeiro. O Canezinho sai do Atlético Paranaense, tá na Série A, para jogar pro Cruzeiro. Na Série B. Você deve ter outros jogadores assim, que podem sair da Série A, que não estão sendo utilizados pelos seus clubes. Que assim, hoje tem muitos jogadores jogando ainda a Série A. Mas mais pra frente, alguns clubes começam a sair dos seus campeonatos continentais, começam a ter uma ou duas competições só. E tem treinador que não roda muito elenco. E aí os jogadores começam a não jogar. Então assim, onde os jogadores vão jogar? A oportunidade, assim, se você já cumpriu os jogos na Série A, é ir pra Série B. Então tem mudança de elenco. Você tem o Ituano é um time rico, o Novo Horizontino é um time... Eu digo rico assim, é um time que pode trazer jogadores desse nível da Série A, emprestados, para pagar salário mais barato. O Ituano, o Novo Horizontino, a própria Ponte Preta, o próprio Guarani. Duvido que o Guarani será o mesmo elenco que está hoje, que está brigando para não cair hoje, até o final do campeonato. Deve ter uma ou outra transferência. Então, assim, são times que vão ter mudanças de elenco até o final do ano. Acho assim, sendo bem sincero, eu acho que vão ter algumas mudanças. Grêmio, acho que o Cruzeiro deve chegar pro Cruzeiro, até apesar de líder, e tá bem, mais uma ou duas contratações devem chegar pro Cruzeiro. O Ronaldo deve trazer mais uma ou duas contratações no meio do ano. Tem alguém na Copa do Brasil, você sabe? Não entendi. Tem alguém da Copa do Brasil? Que tá na tem, Copa você do tem Brasil, da Série B você tem, acho que se não me engano, 3 times. Cruzeiro e o Bahia estão, eu tenho certeza disso. Só não tenho certeza se tem mais um da Série B. Eu acho que Cruzeiro, se não me engano, só Cruzeiro e Bahia estão da Série B, estão na Copa do Brasil. Se eu não me engano, se você quiser dar uma conferida aí. Mas assim, só os dois, então assim, o Cruzeiro deve ter uma ou outra chegada. O Bahia tem o Grupo City chegando, deve ter assim 3 ou 4 jogadores chegando na janela no meio do ano, até mais. E o Vasco, mesma coisa. O Grêmio, provavelmente também deve ter 1 ou 2 jogadores. Assim, tem jogador, eu sou sincero, tem jogador assim, que prefere. Tem jogador que tá, às vezes, no Cuiabá,
num, num Ceará, não tá jogando, tá num Fortaleza, não tá jogando, ou tá de repente num Botafogo, não tá jogando, vai pro Grêmio, pode ir pro Grêmio emprestado, tá no São Paulo, não tá jogando, como é o caso do Toró, que a gente comentou agora, que o Vasco tá de olho, pode ser que também vai jogar a Série B, entendeu? Você tem algumas movimentações de alguns clubes que pode acontecer isso, entendeu? Então, assim, tem jogador no Juventude, de repente tá num Juventude da vida, não tá jogando, Juventude praticamente o Juventude só tem a Série A. Você tem um elenco, às vezes, grande, numeroso, o cara não tá jogando, o cara vai pra uma Série B, vai pro Ituano, vai pra uma Ponte Preta jogar a Série B. Então, assim, você vai ter algumas movimentações. Assim, de jogadores que não estão jogando na Série A devem ir pra Série B na janela de julho. Então, assim, vai ter algumas modificações, e foi o que eu disse, é o campeonato o mais incógnita do mundo é a Série B. Quando você acha que está muito bem e vai subir de vez, você alterna muito. Por isso, porque os jogadores começam a ficar desgastados, começam a ter jogo toda hora, tem às vezes 2 vezes jogos por semana, e assim você tem viagens longas. E às vezes você rodar a equipe não é igual você rodar na Série A, porque o nível do teu elenco não é igual. Então você pode ser que você perca alguns jogos, empate. Então você perca. Tem assim, o Cruzeiro, pode ser que o Cruzeiro vai oscilar por causa disso. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil praticamente só ficou equipes de tradições, equipes fortes. Então, assim, você vai ter muita oscilação na Série B. Então, assim, é muito começo, são jogos legais de acompanhar, até falo para quem não acompanha a Série B. São jogos, assim, às vezes não muito vistosos de acompanhar, mas são jogos de muita intensidade, de muita força física, legais de assistir. Eu tô vendo muitos jogos, vou assistir Grêmio e Ituano, jogo que o Ituano domina o Grêmio, e assim, o Grêmio sai na frente, o Ituano empata só no final do jogo, mas o Ituano, assim, merecia ter vencido. Um outro exemplo, assim, o Ituano tem o Papagaio, o Rafael Elias, que é um centroavante que é do Palmeiras, assim, pelo Palmeiras. Assim, preferiu ir pro Ituano e jogar a Série B. Você tem o Gerson Magrão, um jogador que também joga. Você tem o Neto Berola ali jogando. O Neto Berola é um jogador que sempre jogou a Série A, tá jogando a Série B. Então, assim, tem muita mudança. Então, assim, eu acompanhei Ituano, ontem eu acompanhei os jogos, acompanhei Náutico e CSA, jogo muito difícil. Tem o Vitor Ferraz no Náutico, tá? Pra quem não lembra, o Vitor Ferraz foi lateral do Grêmio, por muito tempo, foi lateral do Santos, jogador de Série A. Tem o Júnior Tavares, que foi revelado pelo São Paulo, tá jogando pelo Náutico. Então, assim, é um campeonato de muita incerteza, muitas incertezas. Assim, é um campeonato legal de acompanhar, é um campeonato que, assim, hoje o Cruzeiro é líder, mas até depois pode ser que o Cruzeiro não seja líder, o Cruzeiro, mas acho assim, volta a dizer, o Cruzeiro, o Cruzeiro praticamente é o único clube da Série B que se preparou especificamente para a Série B. E isso está tendo praticamente retorno agora já de começo. O Bahia é um outro que também se preparou especificamente para a Série B, e também está tendo retorno. Mas o resto, assim, esporte, assim, tem outros campeonatos, tem a Copa do Nordeste, que o esporte chega na final, e tá assim, se prepara no começo para uma Copa do Nordeste. O Bahia não, o Bahia praticamente abre mão do Campeonato Baiano, abre totalmente mão do Campeonato Baiano, por exemplo, assim, joga muitos jogos com o time reserva, joga a Copa do Nordeste com preparação para a Série B, e vem colhendo isso. O Cruzeiro, idem, se prepara para a Série B. E as duas equipes vêm colhendo esses frutos, mas tem muita coisa para andar. Chapecoense vai brigar lá em cima ainda, volto a dizer. Vasco lá em cima, o Grêmio vai brigar lá em cima. Aí você tem outras surpresas. Novo Horizontino, Ponte Preta, de repente o Ituano, não tira o Ituano dessa história. Você tem outros times do Nordeste. Sampaio Correia às vezes faz campanhas surpreendentes. Então, assim, O Operário, que no passado foi bem, né? Pode. Operário de Ponta Grossa, que chega na final do Campeonato Paranaense, perde a final do Campeonato Paranaense. Então, assim, tem muita incerteza ainda. Tem muita coisa para andar. E esses times vão ter reforços. O Operário vai ter reforço. Então, assim, um campeonato bem legal de acompanhar. Assim, dou um conselho para quem quiser ver aí. Bem legal de acompanhar, com muita intensidade, muita pegada. Muitos torcedores aí do time grande vão sofrer. Torcedor do Cruzeiro vai sofrer, torcedor do Grêmio vai sofrer, torcedor do Bahia vai sofrer. Então, assim, é um campeonato muito pegado, muito legal de assistir. Aconselho todo mundo a assistir sim a Série B. Não tem como, né? E é um campeonato, como você falou, né? Se você for puxar os times aí, ó. Acho que tem Cruzeiro campeão, já foi campeão. O Sport já foi campeão brasileiro. Vasco já foi campeão. Né? Grêmio já foi campeão. Guarani já foi campeão.
Então você vê aí, né, que são equipes que têm uma história, tem uma tradição dentro do esporte. Chapecoense, recentemente, é um time visto hoje como um time de nível de Série A, né, pelo trabalho, né, pela Você gestão, tudo. tem lá o Criciúma também, que se reestruturou, subiu esse ano, assim, O time já ganhou Copa do também Brasil, né, poder falar já também, ganhou a né. Copa do Brasil, se reestruturou, trabalhando muito. O Ricardo Rocha teve como diretor lá, o Ricardo Rocha deixou um legado bem interessante. Ele disse que o Criciúma tem que utilizar a base. O Criciúma veio utilizando muito a base lá e assim, vem colhendo frutos. Alguns jogadores vêm saindo de lá. O Marlon, que é o lateral esquerdo do Fluminense, que às vezes é titular, às vezes é reserva, é um lateral que sai da base do Criciúma. Dessa filosofia do Criciúma nova deixada pelo Ricardo Rocha quando foi diretor lá. Utilizar muito a base. Então, assim, são jogos do CRB, é um time, assim, que pode incomodar, são jogos chatos em Maceió. Assim, O CSA é também, um né. campeonato de muita Em incerteza. Alagoas também lá, é difícil. De muita incerteza ainda. Assim, tem muito para caminhar, muito para se observar na Série B. Assim, se sou vocês, eu não deixaria de assistir. Campeonato bem legal de assistir mesmo. E assim, a tendência é o Cruzeiro, assim, ó, aposto o Cruzeiro campeão, tá? Se for apostar alguém, aposto o Cruzeiro campeão, por ter se preparado antes que os outros. Isso faz muita diferença. Isso faz É, muita diferença. A gente sempre disse isso, assim, o treinador desde o começo do ano, com a sua filosofia, os outros, assim, apesar de terem treinadores desde o começo do ano, mas o elenco vai se modificando muito. o foco não Se era, não modificando. era, não era a Série B, teve um foco nos campeonatos estaduais e regionais pré, pré-início da Série B, né? Aí começaram Sim. meio que depois que foram eliminados, depois que não encerraram suas campanhas, aí redirecionaram os seus esforços para a Série B. E eu concordo com você. Acho que o Cruzeiro, eu acho que mostra, os números começam a mostrar realmente que o Cruzeiro veio de forma profissional, de forma séria para a Série B. Os outros times vão levar um tempo para alcançarem o nível que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro vai alternar também, como eu acredito, com outras equipes, talvez alterne menos e ter uma grande chance, talvez, de levar o Mas o título. Cruzeiro, assim, o Cruzeiro fez jogos difíceis. O Cruzeiro vence. Teve um jogo no Mineirão, o Cruzeiro vence por 1-0, se não me engano, até o CSA, que é o gol no último momento. Gol no último minuto, que o Edu começou no banco, uma saída de jogo errada. O CSA, se não me engano, é CSA, tá? Não vou lembrar agora, mas é um jogo no Mineirão. Uma saída errada, o gol no último minuto. Então, assim, o Cruzeiro tá vencendo, mas o Cruzeiro tem jogos difíceis ainda pela frente. Então, assim, o Cruzeiro vai oscilar também, como os outros. Mas eu aposto no Cruzeiro porque o Cruzeiro foi isso. Foi uma preparação pra Série B. Assim, deixando de lado o estadual e deixa de lado a Copa do Brasil também. O Cruzeiro tá classificado na Copa do Brasil, mas não é o intuito do Cruzeiro. É utilizar tanto o estadual e a Copa do Brasil como preparação, enfrentando aquelas equipes mais fortes, como ele enfrentou o Atlético Mineiro, como ele enfrentou o América, teoricamente, hoje é mais forte que ele no estado, como ele vai enfrentar agora na Copa do Brasil, o adversário provavelmente mais forte que ele, a não ser que seja o Bahia no sorteio, mas o resto são times de Série A que hoje são mais fortes que ele, visando a Série B, visando estar forte e preparado para a Série B. Isso, por enquanto, está caminhando e eu acho que provavelmente Foi, deva dar certo. foi Tá? o Brusque, Então, não assim, foi o tem jogo que muito campeonato pela frente. Tem muito campeonato pela frente mesmo. foi contra o Brusque o jogo que saiu o gol no. Brusque, isso, verdade, não Semifinal. foi contra essa não. Brusque, foi o gol no final. Um jogo até que o Brusque teve chance, o Rafael Cabral fez boas defesas. Tá? Então, assim, muito assim. E o Vasco começa a entender isso. O Zé Ricardo até sobe, até falando de um menino, o Vasco sobe o Figueiredo. Tá? O Figueiredo é um menino que jogou a Copa São Paulo esse ano, pelo Vasco, foi um dos artilheiros da Copa São Paulo. O Vasco cai pro São Paulo até no jogo lá em São Caetano do Sul, um jogo que o São Paulo faz até 3-0 e o Vasco faz 3-2, depois o São Paulo faz 4-2, foi um jogaço. E o Vasco sobe esse Figueiredo, que é um centroavante que tanto pode ser de área, faz um golaço nesse jogo. Bom pra promessa, assim. É um campeonato muito, muito visto, muito pra menino mesmo, assim. Pela intensidade dos jogos, quanto mais você trabalhar a base, o Criciúma vem trabalhando isso, o Vasco, o Cruzeiro tá subindo muito menino, muitos garotos estão subindo para jogar a Série B. Isso tem uma filosofia boa. A Chapecoense vem subindo meninos, o Grêmio também tá subindo os meninos para jogar. Então, assim, a intensidade do campeonato é muito forte mesmo. Então, assim, a tendência, quanto mais sangue novo você ter, o Bahia também tá subindo meninos, tem muito menino lá no time do Bahia.
Então, assim, os elencos vão mudar em julho, mais jogadores devem chegar. Assim, não, aposto. O único time que eu aposto, assim, certeza que vai subir, para mim, é o Cruzeiro, sendo bem sincero. Bahia e o Vasco vão brigar lá em cima, mas eu não cravo que vai subir, mas são grandes candidatos. O resto, assim, muito aberto. O Grêmio vai sofrer, o Sport vai sofrer para subir, desses um o vai ficar pra Chapecoense vai trás, né? subir, o Ano, o Novo Horizontino podem ser assim surpresas. E tem outras surpresas, como a gente disse, CRB, CSA, Operário de Ponta Grossa. Então, assim, pode surgir outras surpresas que no meio do caminho começam a ganhar jogos. O Náutico tá ali também querendo subir. Assistir outro jogo do Náutico. O Náutico tá sofrendo para ganhar em casa. Então, assim, o Náutico é o campeão estadual do Campeonato de Pernambuco. Assim, há muito para caminhar ainda na Série B. Não tem. E a própria diferença de pontos, né? O líder pro Lanterna são 10 pontos de diferença, né? O campeonato que. Você for ver, o campeonato que teve. Que nós já tivemos aí 24 pontos disputados, só formou 10 pontos de distância. Do primeiro ao último, de 20 times, né? Então é um campeonato completamente embolado. Um time que ganhar duas, um time que perder duas seguidas, pode sair do topo para parar lá na parte de baixo da tabela. E um time pode sair da parte de baixo da tabela e entrar na briga pelo G4. Né? Basta você vencer dois jogos seguidos e a própria circunstância da tabela já vai te levar a isso, né? Então não tem como. E um vai ficar de fora, né? Então vale a pena aí o pessoal também que torce contra esses times também acompanhar para torcer contra, porque os times tidos como os frequentes, né, frequentadores da Série A não vão ter um ou até dois times provavelmente com possibilidade de ficarem de fora, né? Então é mais um motivo, né, entre muitos para assistir a Série B, né, pessoal? E é isso, pessoal. A gente trata aí desse tema. É um tema interessante porque a gente resolveu trazer esse tema porque muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido, né? Porque o Campeonato Brasileiro tem a Série A, tem os campeonatos europeus. Só que agora, com o encerramento da Liga dos Campeões, fica um buraco. Fica, né, um buraco, aí um vácuo, né, de jogos, de opções para as pessoas assistirem. Então, uma oportunidade interessante aí é eventualmente acompanhar os jogos da Série B. Precisa nem ver ao vivo, às vezes tem sempre reprise, né? O pessoal tá de férias, né? Vai estar chegando as férias escolares aí. Vai poder assistir uns jogos da Série B na reprise, ver alguma coisa assim. Pra ver, às vezes, ver o time, ver algum jogador que você acha que é interessante pra começar a acompanhar, né? Ou então, algum time, se o time pode te interessar por um determinado jogador de algum time da Série B, não se assuste, porque realmente isso acontece, isso deve acontecer nessa temporada, mais do que as outras, até pelo nível que tá essa Série B. Então, pessoal, agradeço muito, muito mesmo, né, como sempre, a participação de vocês, né? Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever se você for novo, né? Seja muito bem-vindo. E comentem, deixem os comentários aí, me falam o que vocês acharam, o que vocês gostariam de assistir, né? Qual tema que você gostaria que nós tratássemos aqui, que a gente trata aqui, não tem problema nenhum, né? Dentro do futebol aqui, o nosso limite não há limites, né, pra gente tratar sobre os temas do futebol, né? Qualquer coisa você pode achar que isso aqui pode ser muito complicado, pode explicar determinado tema, podemos falar, né? Tá até pensando até numa coisa pra gente começar a falar sobre tática, né? Conceitos táticos. Às vezes as pessoas acham que é muito complicado, o cara fala, o time é reativo, o time tem posse de bola. O que é um time de posse de bola? O que é um time que é reativo? O que é um time que joga de forma direta? O que é, entendeu? E aí você às vezes não sabe direito, não quer perguntar tal, então manda pra gente, a gente pode falar. Podemos falar, a gente pode falar sobre isso para explicar um pouquinho para vocês, né, de uma forma mais didática, né? A gente não tem problema, né? A gente já viveu, como o Victor falou, né? A gente já jogou, né? A gente já viveu tudo isso, a gente estuda tudo isso, então a gente gosta e a gente tenta mastigar e simplificar aqui para vocês, tá? Então vou deixar pro Victor encerrar. E eu agradeço, pessoal, muito obrigado, como sempre. Um abraço, até mais. Fala aí, Victor. Bom, valeu, pessoal, mais uma vez aí, obrigado. Boa semana a todos, saúde acima de tudo. E é mais uma a gente diz, compartilhem, curtam o canal, mandem sugestões, críticas também, estamos abertos. Sempre digo isso, a gente não é o dono da verdade, estamos aqui abertos a tudo. Qualquer comentário, sempre com muito respeito, acima de tudo, tanto da gente com vocês, quanto de vocês com a gente. Estamos abertos a tudo. Mandem aí, compartilhem, seja bem-vindo quem é novo.
assista, manda seu like aí pra gente e manda também sugestões de que vocês querem de temas, que vocês querem saber, que vocês querem ouvir, que a gente tá aberto a tudo, beleza? Valeu, pessoal, boa semana e saúde a todos.